tem falado conosco. E quando Deus fala com o seu povo, quando Deus fala conosco, Ele sempre tem uma mensagem segundo as nossas necessidades. Muitas vezes nós ouvimos não aquilo que nós queremos ouvir, mas Deus fala conosco aquilo que nós precisamos. Deus fala segundo a necessidade de cada um. Nesse texto sagrado, a epígrafe do texto diz na Bíblia de Estudo Pentecostal, talvez na sua a epígrafe esteja um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: a boa conduta no meio dos pagãos, submissão às autoridades. Já, se nós parássemos para meditar na epígrafe do texto, nós já estaríamos aprendendo aqui que, como cristão, precisamos ter uma boa conduta. Se parássemos apenas nesse pedacinho, a boa conduta já era suficiente. Nós já estaríamos entendendo que o querer de Deus para nós é que nós nos conduzimos de forma que, através da nossa conduta, através das nossas ações, da nossa fala, do nosso comportamento, venha glorificar o nome de Jesus. E nós paramos e perguntamos a nós mesmos: qual tem sido a minha conduta? Que palavras têm saído da minha boca? São palavras que glorificam a Deus? São palavras que edificam o meu irmão? São palavras que edificam o próximo? Então, a epígrafe do assunto, ela é importante se nós meditarmos nelas. Está falando da boa conduta no meio dos pagãos, e fala também da submissão às autoridades. E os irmãos sabem que existem pessoas que são insubmissas. Existem pessoas que não conseguem ser submissas a uma liderança, a uma autoridade constituída. Mas a palavra de Deus, ela nos traz aqui esse assunto importantíssimo a todos nós. E vale a pena, meus amados irmãos, observar a nossa forma de conduta, a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, se nós estamos agradando a Deus ou não. Cada um de nós, eu e você, podemos nos avaliar se a forma que nós estamos nos conduzindo tem agradado a Deus. Porque nós estamos aqui na casa de Deus, aprendendo a cada dia, e a nossa intenção e o desejo de Deus para nós é que hoje possamos ser melhor do que ontem. A minha vida, a nossa vida hoje, ela precisa ser melhor do que ontem. As nossas atitudes, aquilo que nós praticamos hoje, essas atitudes, elas precisam ser melhor
do que as atitudes que praticamos ontem. Nós lemos aqui, o presbítero Luiz deu um texto dizendo que a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós iniciamos a fé, não é? Então, nós entendemos que precisamos ir melhorando a cada dia melhorando um pouquinho mais. Nós não podemos sofrer uma regressão na nossa maneira de servir a Deus. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente, para que o Pai Celestial olhe do céu e veja: meu servo está melhor. O verso 11 do texto lido, o apóstolo Pedro ele diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, quer dizer, dos desejos excessivos da carne, que combatem contra a alma. Mas existem pessoas que não se policiam, existem pessoas que vivem de forma desagradável aos olhos de Deus e até mesmo da sociedade. Pessoas que não medem as suas palavras, pessoas que não se preocupam se vai agradar a Deus ou não com a sua forma de ser, com as suas atitudes. Mas o apóstolo Pedro, ele está nos recomendando aqui, para que, como a peregrinos e forasteiros, porque nós estamos aqui de passagem, nós estamos nesta vida de passagem, nós não somos permanentes aqui, estamos de passagem. Daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Então Pedro está dizendo: olha, amados, como peregrinos e forasteiros, eu vos peço que abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. E João vem dizer sobre as concupiscências da carne, da soberba da vida. João traz ali uma lista de coisas que nós precisamos deixar de lado, coisas que agradam os prazeres carnais, mas que na verdade combatem contra a nossa alma. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, ele também nos fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós precisamos nos envolver com o fruto do Espírito, mas nós precisamos rejeitar as obras da carne, para que nós possamos viver uma vida na presença de Deus, uma vida que seja agradável aos olhos do Senhor. E uma vez que isso nós fazemos, também somos beneficiados, porque a mão de Deus permanece estendida sobre aqueles que o temem e que guardam a sua palavra. Está sentindo Deus aí? Deus está aqui. Deus está aí também. Então, irmãos, tenhamos cuidado com a nossa forma de viver. Vamos fazer cumprir em nós esta palavra. Vamos reconhecer: olha, eu sou um peregrino nessa terra, eu estou aqui de passagem, eu sou um forasteiro. Quer saber? Eu vou abandonar todo o prazer da carne,
eu vou abandonar as consciências da carne que combatem contra a minha alma, e eu vou viver segundo o Espírito, para que eu possa agradar a Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você pode dar uma glória para Jesus? Em qual dimensão você está andando? Você tem sido um homem carnal ou um homem espiritual? E a Bíblia diz que o que fala, o que está no coração, fala a boca. O que você tem dito? O que você tem falado? Tem falado de coisas espirituais? Tem falado de coisas que trazem ou promovem edificação? Tem andado segundo o Espírito? Ou tem sido um crente carnal? Nós precisamos viver no Espírito. É o que Paulo diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí tem uma vírgula, e ele diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é muito fácil avaliarmos a nós mesmos, como também aqueles que estão à nossa volta. As atitudes, as palavras, as ações, pela palavra de Deus nós conhecemos se este homem está sendo espiritual ou se ele está sendo carnal. Se ele está vivendo no Espírito para agradar a Deus, ou se ele está fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas eu te dou um conselho nesta noite: aplica na tua vida a palavra de Deus. Se você não está andando em Espírito, se você não tem procurado agradar a Deus com a sua vida, com a sua fala, com suas atitudes, com o seu comportamento, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de viver, dê uma volta aí de 360 graus na sua vida, abandona as obras da carne e diga para você mesmo agora: eu vou viver pelo Espírito para fazer a vontade de Deus. E você verás que a tua vida vai ser diferente. No verso 2 de Romanos 8, Paulo diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, veja bem, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então há uma recompensa. Somos recompensados quando nós aplicamos na nossa vida a palavra de Deus. Coisa maravilhosa, irmãos, quando nós procuramos viver segundo a vontade do Senhor. Voltando para o texto, 1 Pedro capítulo 2, verso 12. Olha a recomendação de Deus para nós, para mim, para você, para todos nós. Verso 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras
que em vós observam. Na verdade, por aí falam mal de nós. Na verdade, por aí falam mal da igreja, falam mal dos servos de Deus, falam mal de A, falam mal de B, falam mal de tudo e de todos. Mas Pedro está dizendo aqui: se nós tivermos um viver honesto entre os gentios, e naquilo que falam mal de nós, ao ver as nossas obras, ao ver as nossas ações, eles vão glorificar a Deus, e vai dizer: na verdade, este homem é diferente, esta mulher é diferente, vejam as boas obras que eles praticam. Porque falar, irmãos, a boca fala o que quer. Eu posso falar que o Jesus é isso ou aquilo, mas Deus conhece a vida de cada um. E por outro lado, quem está no convívio, no nosso convívio, sabe também nos avaliar. Está entendendo? Eliseu passava, e a sunamita observava a vida de Eliseu, sua forma de agir, de andar, de falar, de olhar. E ela disse para o seu marido: olha, vamos fazer um quarto aqui em casa, pôr uma cadeira, uma mesa, uma cama, um candeeiro, porque eu vejo que esse homem que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. Então as pessoas conhecem, os homens sabem a nossa forma de conduta, os homens conhecem a sua forma, o seu viver, os homens conhecem o nosso caráter, os homens conhecem o teu caráter. Então é simples. Se nós temos um viver honesto entre as pessoas, naquilo que alguém fala mal de nós, como malfeitores, eles vão olhar e vão glorificar a Deus pelas boas obras que nós praticamos. Louvado seja o nome de Jesus. A boa conduta no meio dos pagãos e a submissão às autoridades. Mas nós vamos para o verso de número 17. Nós queremos falar aqui sobre 3 princípios importantes, com base nesse versículo. 3 princípios importantes nós vemos neste versículo de número 17 de primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vemos aqui, na verdade, 4 recomendações. Primeira, Pedro diz assim: honrai a todos. É um princípio. O princípio da honra. Honrai a todos. Segundo, amai a fraternidade. Segundo princípio. Terceiro princípio que nós encontramos aqui, Pedro disse: temei a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Não é ter medo de Deus, é temer, temor. E o Jesus, certo dia, ele disse para um grupo de pessoas, dizendo: olha, vocês precisam temer a Deus. Não precisa temer aquele que tem poder de matar o corpo. Não precisa temer o homem que tem poder de tirar a vida do seu semelhante, mas depois de matar o corpo não pode fazer nada com a alma. Mas ele diz: temei, pois, a Deus,
porque depois de matar o corpo, ele pode lançar a alma no inferno. Então nós precisamos temer, não é ter medo de Deus, temer ao Senhor. E quando nós tememos a Deus, nós procuramos fazer a sua vontade. Nós procuramos ser agradáveis a Deus com as nossas obras, atitudes, com as nossas ações. E em quarto lugar, Pedro diz aqui: honrai o rei. Eu estava lendo um livro há pouco tempo sobre o princípio da honra. Existem pessoas que não sabem honrar as pessoas, não sabem honrar as autoridades, não sabe honrar uma liderança, não sabe honrar as autoridades constituídas no seu município, mas é princípio bíblico, meus irmãos. Nós precisamos aprender a honrar as pessoas. Um dia eu disse para um irmão, ele questionou uma situação de um presbítero, e ele não tinha nenhuma testemunha que comprovasse o seu questionamento. Aí eu disse para ele: olha, a Bíblia diz que nós não podemos aceitar a acusação contra os presbíteros sem pelo menos ter 2 ou 3 testemunhas. E gente, pessoa que abre a boca e fala o que quer, não é? Mas quando nós estudamos sobre os princípios da honra, nós mudamos de atitude, nós mudamos de pensamentos. Então nós queremos falar em primeiro lugar aqui sobre o princípio, este primeiro princípio, que é o da honra, que na verdade nós precisamos honrar a todos. Se você coloca uma criança num departamento, por exemplo, vamos falar dos adoradores, coloca lá um adolescente para estar à frente do conjunto, essa pessoa, ela precisa ser honrada por nós. Nós precisamos tratar com respeito e com consideração. É uma criança, é um adolescente, mas vamos respeitar, porque foi colocado como liderança de um departamento. Nós precisamos honrar a liderança do círculo de oração. São irmãs como qualquer outras, mas foram escolhidas na oração para estar à frente de um departamento e precisam ser honradas, são dignas de honra. Tem uma regente? Tem. Vamos honrar a regente, que também foi escolhida com oração. O Senhor apontou, olha ela, colocamos ali, vamos honrar. Está colocado como liderança, então é digno de honra. Então nós pensamos sobre esse princípio tão importante. Precisamos honrar a todos, precisamos honrar a Deus, precisamos honrar aquele que é chamado para ocupar um cargo na igreja ou no ministério, onde quer que seja. Nós precisamos aprender esse princípio da honra. Nós precisamos honrar os nossos pais, até porque é um mandamento com promessa, e existe filhos que não honram os seus pais. Mas o que a Bíblia diz? Honre o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que os teus dias sejam acrescentados na terra. Está vendo a importância? Tudo quanto nós observamos na palavra, e nós observamos a palavra e aplicamos na nossa vida,
existe uma recompensa da parte de Deus. Então nós precisamos honrar a todos, honrar a Deus, honrar o nosso chamado, honrar os nossos pais, precisamos honrar a nossa liderança, nós precisamos honrar a todos, todos são dignos de honra. Mas as pessoas que fazem pouco caso, né? Faz pouco caso, tratam de qualquer maneira, tratam de qualquer forma, com palavras grosseiras, e isso não é bom. Mas pensamos, o que é honra? Honra é um conceito que procede da avaliação do procedimento de uma pessoa baseada em suas ações. Glória a Deus. Então nós precisamos aprender esses princípios. Quando, no tempo dos nossos pais, no momento, quem sabe, das refeições, ou de tomar um assento, éramos ensinados a dar a honra às pessoas mais idosas. Sente aqui, por favor. Eram assim. Os que são mais idosos que eu sabem disso, né, pastor Pedro Nelson? Glória a Deus. Então, irmãos, são princípios importantes que nós aprendemos. Honra é um conceito que procede da avaliação do procedimento de uma pessoa baseada em suas ações. Segundo, honra é um sentimento de dignidade e de boa reputação. Por isso é o oposto da desonra. Glória a Deus. E nós precisamos, irmãos, pôr em prática no nosso viver, porque é mandamento bíblico. É mandamento bíblico. Você pode dar glória para Jesus aí? A honra está ligada à educação. Como você dissesse, chegou alguém que às vezes exerce uma autoridade sobre você, você está aqui sentado, por favor, sente aqui. Vai servir a refeição? Por favor, pode ir primeiro. Isso é honrar aquele que exerce autoridade sobre nós, aquele que é mais velho do que nós, aquele que já tem uma experiência de vida mais do que nós. Isso é uma questão de honra. E isso, meus amados irmãos, é agradável a Deus. Deus se agrada dessas coisas, desses princípios. Glória a Jesus. Assente aqui. Pode servir primeiro. Eu cedo o meu lugar. Mas infelizmente nós vivemos hoje em uma sociedade que estão tendo princípios diferentes. Mas nós, irmãos, como crentes, nós como povo de Deus, Deus continua nos ensinando. Quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, ela ouviu a fama de Salomão que se espalhou. Ela saiu da sua terra com uma comitiva de soldados, de pessoas, com presentes e enigmas para testar a Salomão. Mas quando ela chega, que ela viu até a forma que os moços subiam e desciam nas escadas com prudência, causava admiração. A forma que eles assentavam à mesa. E ela ficou olhando e disse assim: olha, não disseram nem a metade. E isso é maravilhoso. Suponhamos que alguém venha visitar a igreja em Caçu, alguém de longe, e quando chega, observa tudo bem organizado, não é?
tudo bem ordenado, uma calorosa recepção lá na porta, as pessoas tratando com educação, sendo gentil. Que maravilha! O nome do Senhor é glorificado. Deus se agrada disso, irmãos. Deus se agrada do humilde. Deus se agrada da pessoa educada. E a Bíblia diz lá em Provérbios que diante da honra vai o quê? A humildade. É assim, a humildade vai caminhando na frente e a honra vem aqui atrás. Porque a humildade, ela precede a honra, ela está na frente. Então, quer ser honrado? Seja humilde. Deus vai te abençoar. Deus vai trabalhar na sua vida de uma forma especial. Honra tem a ver com a gentileza e com o reconhecimento. Seja gentil. E é interessante nós pensarmos, irmãos, nós vivemos nessa terra fazendo uma semeadura, não é? Por onde nós passamos, nós vamos semeando. E a semente que nós semearmos, amanhã nós vamos colher. Então, queres fazer uma boa colheita? Semeie boa semente. Vai plantando coisas boas. Vai plantando coisas excelentes. Vai fazendo uma boa semeadura. Porque lá na frente tu colherás coisas agradáveis. Salomão disse em Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque você não sabe o que há de vir sobre a terra. Alguém pode lembrar da sua gentileza. Quem sabe você foi prestativo com a pessoa, você honrou uma pessoa, você foi gentil com alguém. Um dia lá, e lá na frente, você vai estar necessitando de algo, e aquela pessoa vai estar ali, e ela vai lembrar: essa pessoa um dia foi muito gentil comigo. Aí Deus vai trabalhar no coração dela, e ela vai dizer: eu vou estender a minha mão para abençoar. Então Deus nos ensina. Deus nos ensina nesta noite que nós precisamos saber e reconhecer e honrar as pessoas que estão à nossa volta. Muitas pessoas são ingratas e acabam destruindo a escada da honra. Existem as pessoas ingratas. Você faz hoje, faz amanhã, você semeia na vida da pessoa, você planta na vida da pessoa, você faz o bem e a pessoa é ingrata. O ingrato, é difícil lidar com o ingrato. As pessoas ingratas, eles não reconhecem. Aí usa de ingratidão, fere o seu semelhante. Isso não é bom. Então Deus nesta noite, irmãos, Ele está dizendo: honrai a todos, louvado seja o nome do Senhor. Onde nós vemos aqui pelo menos 3 degraus no tocante à honra. O primeiro degrau, a gratidão. Segundo degrau, a gentileza. O terceiro degrau, o reconhecimento. A gente precisa reconhecer. A gente precisa ser grato. A gente precisa ser gentil. E a gente precisa reconhecer. Temos que ter em nós reconhecimento. Eu reconheço que isto aconteceu porque Deus foi bom para comigo. Eu reconheço que isto aconteceu porque o meu irmão, meu próximo, estendeu a sua mão para mim. Reconhecimento. Glória a Deus.
sem esses 3 degraus que nós dissemos aqui, gratidão, gentileza e reconhecimento, nós não vamos avançar para lugar nenhum. Não vamos. São regras que fazem parte do nosso convívio, tanto na igreja, como na vida secular. Você já foi a algum departamento, alguma repartição pública ou privada, que você não foi bem tratado, como já aconteceu comigo? E a gente fica olhando e pensando, ô semeadura, né? A gente não questiona, não fala, não maltrata, mas a gente fica pensando, que semeadura essa pessoa está fazendo? Muito bem. Então, o primeiro princípio aqui, devemos honrar a todos. Segundo princípio, ame as pessoas. Essa questão do amor, Paulo escreve na carta aos Coríntios, capítulo 13, faz ali fortíssimas recomendações sobre o amor. E é um princípio que precisa estar no nosso convívio. Nós precisamos amar as pessoas, porque Deus nos abençoa através de pessoas. Nós somos abençoados por Deus, muitas vezes através de pessoas. Deus usa alguém para nos abençoar. Então, quando você ama o seu próximo, o seu semelhante, quando você não fala mal dele, quando você não maltrata ele, quando você não persegue essa pessoa, quando você não é uma causa de obstáculo na vida dessa pessoa, que você demonstra amor, Deus pode usar uma outra pessoa para abençoar a sua vida. E às vezes nós nem percebemos isso. Glória a Deus. Então Deus nos abençoa através de outras pessoas. Nós temos uma referência, o tempo não vai dar tempo, segundo o livro de Samuel, capítulo 9, verso 1 a 13. Se os irmãos quiserem anotar e ler em casa. Mas por outro lado, a recomendação é que nós amemos outras pessoas. Deus nos abençoa através de outras pessoas, mas as pessoas também matam nossos sonhos. São pessoas que se levantam como obstáculos contra a nossa vida. Existem pessoas que levantam como adversário contra as nossas vidas, e às vezes matam sonhos, matam as expectativas de vida, de sucesso que essa pessoa tinha. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Genival Bento, quando Deus fez uma promessa a ele, usando um servo em profecia, e ele ficou animado, né, cheio da graça, e foi para casa alegre. Depois ele conta que recebeu uma visita de alguém, com uma mensagem pessimista, negativa, e falou para ele: Bento, tira isso da sua cabeça, que a profecia é que ele sairia pelos 4 cantos da terra ministrando a palavra e tal, que seria um canal de bênção. E alguém chegou: tira isso da sua cabeça. Falou: mas por quê? Você tem 3 defeitos. 3 defeitos graves. Você é preto, você é pobre e feio. Quer dizer, pessoas, elas podem levantar o nosso ego, pode ser um canal de bênção na nossa vida, mas também as pessoas, elas podem matar os nossos sonhos. Mas se você receber uma mensagem negativa dessa, clame pelo sangue do Cordeiro. Glória ao nome do Senhor. Dê um mergulho debaixo do poder do nome de Cristo, porque Deus tem vitória para a sua vida. O senhor lembra dos sonhos de José? José, Gênesis 37,
nos conta a história. Aquele jovem sonhador, teve sonhos, e ele sonhou 2 sonhos. Primeiro sonho, ele sonhou que estava juntando feixes, juntamente com seus irmãos, e de repente, o seu feixe se colocou de pé, e os feixes dos seus irmãos vieram e se curvaram diante dele. Os seus irmãos ignoraram. Contou para o seu pai, e o pai disse: que sonho é esse que tiveste? Aí ele sonhou em outro sonho. Ele sonhou que 11 estrelas, o sol e a lua vinham e se curvavam diante dele. Que sonho é esse, José? Então, meus amados, as pessoas podem matar os nossos sonhos. Leia aí, por favor, Gênesis 37 e o verso de número 20. Deus nos abençoa através de pessoas, mas as pessoas também, elas podem matar os nossos sonhos. Alguém encontrou? Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova, e diremos: algum animal o devorou, e veremos o que se tornará os seus sonhos. Veja bem, irmãos, isso aqui foi os próprios irmãos de José. Quando José estava vindo, cumprindo a ordem do seu pai, vai lá ver os seus irmãos. Quando ele foi aproximando, seus irmãos tramaram a sua morte. Olha, nós vamos matá-lo, e depois nós diremos que um animal o devorou, e nós vamos ver o que será de seus sonhos. Está entendendo? Então Deus usa as pessoas para nos abençoar, mas pessoas também podem se tornar um obstáculo na nossa vida. Mas o segundo princípio aqui, a segunda recomendação aqui, olha: honrai a todos, amai a fraternidade, este amor entre os irmãos, este amor entre os amigos, entre as pessoas. Pedro está dizendo: amai a fraternidade. Nós precisamos amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos. Deus usa as pessoas, mas as pessoas também ferem. Pessoas ferem. Nós temos um exemplo aí, Deuteronômio 27, verso 24. E no nosso contexto diário, a nossa vida diária, nós vemos pessoas ferindo. Ferem com palavras, ferem com atitudes. Pessoas ferem. Mas a recomendação de Deus para a igreja nesta noite é que nós devemos honrar a todos, que nós devemos amar a todos, que nós devemos temer a Deus e guardar a sua palavra. Glória a Jesus. Deus está aí? Existem pessoas que nos fazem sofrer. Existem pessoas que se tornam calo no sapato, não é? Já passou por essa experiência? Se não passou, não queira passar, não é? Pessoas que se tornam obstáculos contra a nossa vida, pessoas fazem tudo para ver o sofrimento de outrem. Glória a Deus, nós somos provados, mas em meio à nossa prova, nós precisamos amar, precisamos do amor de Deus em nosso coração, porque só assim nós vamos vencer. Você pode dar glória a Deus?
Eu tenho aqui ainda o terceiro princípio e algumas referências aqui, mas nós vamos deixar para a próxima terça-feira. Vamos continuar estudando esse texto de 1 Pedro capítulo 2, verso 17: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus.